resultado da disciplina Pensamento Crítico e Indústria Cultural, nós vamos falar no seminário sobre a tela, a sociedade do espetáculo e a pós-modernidade. O título, então, do ensaio que gerou o seminário é A Sociedade Pós-Moderna como Resultado da Tela e do Espetáculo. Como que começou, então, na conceituação que eu estudei, a sociedade do espetáculo? A sociedade do espetáculo nasceu no contexto da Guerra Fria, quando duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos com o imperialismo americano e a União Soviética com o socialismo soviético, decidiram não se atacar mutuamente, não se aniquilar, mesmo tendo armas em massa. O que eles pensaram? Se a gente se atacar, se a gente começar uma guerra, a gente vai matar não só quem está combatendo um país contra o outro, mas a gente vai matar também o público ao nosso redor. Para não perder esse público, então, esses dois países decidiram que a gente vai permanecer nesse fogo amigo, mas sem aniquilar todo mundo. E aí, nesse contexto, Guy Debord cria então a ideia da internacional situacionista, que bebia nas fontes marxistas, jogava essas fontes marxistas em leituras que se somavam a outros autores, a outros pensadores, como Freud, por exemplo, e absorvia um tanto da vanguarda do dadaísmo e das histórias do surrealismo. Nesse sentido, Guy Debord, então, começa a pensar o seguinte, que a sociedade do espetáculo, a partir da ideia de que a hegemonia da imagem tem uma ligação justamente com essa situação de que as pessoas e a sociedade como um todo só vive dessa imagem. Nesse sentido, então, Guy Debord começa a pensar que o capitalismo, a partir do momento que privilegiou a visão, ele privilegiou também a estetização da sociedade. Ou seja, a tela ela passa a ser vista como um reflexo das coisas, para poder fazer as coisas parecerem melhor do que elas são para a sociedade. Nesse sentido do indivíduo pensar no ser, no ter e no aparecer, a gente passa então a conceituar o que seria essa situação do indivíduo nesses termos. O ser era o quê? Se a gente pensar na Idade Média, o ser era aquela pessoa que precisava nascer numa família nobre para ser um nobre, para ser alguma coisa. Então, vem depois do ser a questão do ter. A pessoa, para ela ser algo, ela teria que ter, ela teria que conseguir um prestígio social imediato baseado nessa questão do ter, do possuir, da aparência no caso. E quando se soma essas duas questões, o ser e o ter, a gente tem uma explicação para o parecer. Porque quando você chega na situação do parecer, essa já é a sociedade que é o espetáculo em si. Se antes a gente tinha o ser, que o indivíduo era um nobre, e depois a gente tinha o ter, onde o indivíduo tinha que possuir bens para poder ser alguém, a gente tem a situação atual, onde não importa o que o indivíduo é ou o que ele tem, só importa mesmo a aparência, seguindo essas regras do capitalismo, ou seja, a pessoa tem que vestir o que o capitalismo quer que ela vista, ela tem que comer o que o capitalismo quer que ela coma e ela tem que falar o que o capitalismo quer que ela fale. Nesse contexto, então, a gente pode exemplificar, por exemplo, produtos que são consumidos aí pela maioria por mera aparência, porque mais importa na sociedade do espetáculo a aparência que o produto tem do que a serventia, do que a utilidade que aquele aparelho tem. Para ilustrar, a gente vai imaginar então um aparelho celular, um smartphone, no caso um iPhone da Apple, e a gente vai imaginar um smartphone com sistema operacional Android. Você tem aí então bem balanceado o ter pela aparência e o ter pela utilidade. Mas aí a gente pensa na questão da tela enquanto consumismo. Por quê?
faz muita propaganda de um celular que está na moda, então todos querem ter ou acham, né, que precisam ter aquele aparelho, enquanto na verdade o outro aparelho pode ter muito mais utilidade, muito mais funcionalidade do que o aparelho que está na moda, do que o que é o mais vendido. Por isso que a gente vê hoje em dia uma predação nesse prazer do consumismo, nesse prazer que o indivíduo tem em consumir, porque ele está consumindo mais para aparecer do que para ter algo útil. Nesse sentido, a gente tem então uma situação que é a seguinte: o indivíduo ele tem o que aparece e o que aparece é bom. Outra situação que a gente tem para poder exemplificar a tela é a questão que nada do que, assim, aliás, tudo que a tela reflete, de tudo que ela reflete, nada é questionado. Justamente porque a tela, ela começou a ter não só a questão da predação em cima do consumismo, mas também uma predação em cima do que o indivíduo pensa. Por exemplo, o indivíduo ele não contesta aquilo que chega para ele de informação. Ele não contesta o que chega para ele, por exemplo, de propaganda. Se aquilo cai num gosto popular e todo mundo reproduz aquela situação como sendo a melhor, como sendo bom, todos os indivíduos vão ali também fazer uso desse comportamento, que é o que gera essa situação da sociedade do espetáculo.